Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Dois Irmãos, baseado na obra de Milton Ratum, por Fábio Moon e Gabriel Bá. Pois bem, sejam bem-vindos ao segundo Quadrinho ao Quadrado. Olha só, isso realmente está acontecendo. Esse podcast existe. A gente não falha, cara. Tamo aqui, né? A gente falou que vai fazer todo mês, agora vai fazer. Estamos falando de quadrinhos nacionais. Quadrinhos nacionais, uma vez por mês, por enquanto, aqui no Ao Quadrado. Eu sou o Estranho, o host desse programa aqui. Estou com o Judeu Ateu. Olha aí, muito bom. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, basicamente o nosso programa escolhe um quadrinho pra falar sobre, e aí vamos conversar uma primeira parte aqui sem spoilers, né? Sim. Que é pra meio que apresentar, mas também já fazer uma avaliação geral pra quem já conhece, mas pra quem não conhece, poder ouvir sem nenhuma preocupação, decidir se interessa ou não. E aí na segunda parte, que aí a gente avisa quando for acontecer, vamos falar com spoilers, que é pra conversar com quem leu. A gente gosta de contar tudo, ler até as últimas páginas e poder falar o que achamos ou não. Exato. Vamos falar de Dois Irmãos. Vamos falar então de Dois Irmãos. Dois Irmãos, ele foi lançado pelo Quadrinhos na CIA. Ele é a adaptação pelo Fábio Moon e o Gabriel Bá, que são dois irmãos. Olha, pessoal, quem diria? Que fantástico. São dois irmãos gêmeos e contam a história também de dois irmãos gêmeos. É baseado num livro do Milton Ratum. Eu manjo pouco de livros, mas eu sei que ele é um autor bem quisto nacional. Conheço pessoas que gostam bastante do livro dele e gostam bastante de Dois Irmãos. Aparentemente, por entrevistas que eu vi dos quadrinistas, né? Sim. A adaptação foi meio que vendida pra eles com exatamente essa brincadeira. Tipo, tem um livro aqui que é Dois Irmãos, vocês são dois irmãos. Por que não, né? Eu também não li o livro. Acho que saiu uma minissérie, né? Baseada... Saiu, uma adaptação da Globo. No livro ou no quadrinho? Foi acho que no livro, mas usaram o quadrinho para algumas referências. Eu não conhecia, não li nada, também não manjo tanto de livro. Eu também vi em reviews por aí que o autor é muito bem quitado. Surpreendentemente pra... Pagaram todas as contas dele. Surpreendentemente pra mim, é relativamente recente esse livro. Eu só fui descobrir isso depois, quando eu li o quadrinho. Eu achei que deve ter sido lá dos anos 70, esse quadrinho, anos 80, porque esse livro, né? Esse livro, né? O quadrinho, obviamente, 2016. Mas não, anos 2000 o livro. Então, o autor contemporâneo ainda. Então, achei bem interessante uma adaptação de um livro contemporâneo pros quadrinhos. Normalmente se faz só de obras clássicas, né? Sim. O próprio Moon e o Bá adaptaram clássicos, né? Da literatura nacional, e é interessante ver uma adaptação de algo mais contemporâneo. Exatamente. Inclusive, né, para dar mesmo, embora eles sejam bem conhecidos, mas Fábio Moon e Gabriel Bá, dois irmãos gêmeos quadrinistas nacionais. A adaptação de livro que eles fizeram foi do Alienista, do Machado de Assis. Eles também fizeram Day Tripper, que a gente tem um programa no Segunda Potência, que é um outro podcast daqui, mas a gente está estudando talvez colocar, retrazê-lo pro Quadrinho ao Quadrado, porque ele é de quadrinho nacional. Eles fizeram Casa Nova, que é um quadrinho escrito pelo Matt Fraction, que é famosinho pelo Hawkeye, por exemplo. O excelente. E Umbrella Academy também, que é aquele quadrinho, esse foi só o Bá que desenhou, que é aquele quadrinho escrito pelo vocalista do My Chemical Romance. Eu sei só disso. Eu nunca li esse. Também não li. Falam bem. Não tá no meu range de interesse. Bom, sobre o que é Dois Irmãos, Judeu? Dois Irmãos é a história de dois irmãos gêmeos, né? O Omar e o... talvez... Yakub, eu não sei a pronúncia. Yakub, espero que eu não esteja assassinando a pronúncia aqui, mas Omar e Yakub. E os dois, basicamente, sem querer entrar demais, né, em spoilers nem nada, quando os dois tinham 13 anos, se separaram. O Yakub foi morar no Irã, em uma vila... no Líbano, numa vila por um período, e o Omar ficou em Manaus, no Brasil, onde eles moram. Depois de um tempo eles se reencontram, é meio que a história do ódio entre os dois, né? Os dois se odeiam e meio que a história gira em torno da família e do ódio entre os dois, né? Exatamente. Esse até é um ponto interessante, que você acabou falando de passagem, mas a história toda se passa em Manaus, que é um cenário bem interessante para o quadrinho nacional, né? Porque a gente está muito acostumado com o eixo Rio-São Paulo, ou quadrinhos nacionais que falam de outros países, né? Então é interessante uma história que se passa em Manaus e que Manaus, ele, por ser o que é, pelas próprias características sociais e
e econômicas da época, no caso, né? Porque essa história se passa, acho que nos anos 50, 60 ali, né? Porque tem aquele começo da ditadura. Sim, sim. E aí a própria geografia, o próprio tipo de pessoas que estão morando lá, o próprio desenvolvimento da cidade, tudo isso faz parte da narração da história. Então, Manaus faz parte de todo o enredo. A gente tá falando aqui de quadrinhos nacionais e o aspecto nacional com certeza é uma grande parte de Dois Irmãos. Né? Principalmente por esse aspecto aí que você falou de ser um local pouco explorado pelos quadrinhos e talvez pela mídia brasileira em geral. Tem muita coisa do eixo Rio de São Paulo, mas mesmo, sei lá, quando pega coisa de época, alguma coisa, a gente acaba pegando um pouco de Nordeste e tal, né? Agora, Norte realmente é uma região muitas vezes esquecida pela mídia em geral brasileira, e ver algo de Manaus e realmente tem bastante relato histórico do que aconteceu ali, me deu bastante vontade de ir atrás da história da cidade flutuante, de um monte de coisa, né? Sim, exatamente. Eu pesquisei sobre a cidade flutuante, falei, caraca, que interessante, eu não sabia que isso existiu. E aí eu achei notícias sobre e tal, é bem interessante. E é legal porque, assim, quando a gente vê falar de Manaus, normalmente é Amazônia, mato, selva, índio, sabe, seringueiro, e não é o caso aqui, é a parte justamente urbanizada de Manaus, né? É uma história que se passa bem na cidade mesmo. Né? E não só sobre até sobre a metropolização da cidade, sabe? Sobre o processo que a própria cidade passou nesse período que é relatado, né? Então, realmente, essa parte histórica foi um grande atrativo pra mim de Dois Irmãos. Bem interessante, deu muita vontade de saber mais. E aí você comentou de passagem também que rodeia esses dois irmãos, mas eu acho que a história ela acaba sendo até que, sei lá, em números de páginas, bem pouco dos irmãos, né? Porque tem muito personagem nessa história, né? Existe uma grande família, uma família de libaneses, né? Que vieram pro Brasil, ou tem famílias no Líbano, conhecem pessoas de lá, tanto que por isso que mandam Jacob pra lá. Mas aí tem pai e mãe, os dois irmãos, no caso, a irmã mais nova, que é a Rania, e aí tem uma índia que serve meio como empregada, mas é como se fosse meio que filha adotada, é um relacionamento meio conturbado. Sim. E o filho dessa índia, que é o narrador da história. Né? Exato. Eu até fico um pouco receoso de falar isso que você acabou de falar. Eu fiquei pensando, será que eu vou falar isso antes dos spoilers do filho da Índia ser o narrador da história? Porque essa foi uma grande surpresa pra mim. Quando eu comecei, porque eu não sabia nada mesmo de Dois Irmãos, e eu tava esperando ser meio que a história dos dois irmãos, né? Mas é tão fascinante, apesar desse título e dessa ideia tão chamativa, o quão a história acaba sendo, pelo menos pra mim, muito mais sobre como o relacionamento desses dois irmãos modifica a vida de todo mundo em torno deles, né? Sim. E o fato do narrador não ser nenhum dos dois irmãos é só mais um... Nenhum dos dois irmãos nunca narra a história. É mais um grande foco de como isso é presente. É justamente isso mesmo. Como a existência dessa tensão entre os dois irmãos, né? Porque eles ficaram muito tempo separados, eles ficaram separados depois de alguns acontecimentos e ficaram 5 anos separados, e quando voltaram acharam que eles iam voltar melhores um com o outro e voltaram só pior, né? Com rancor carregado. Sim. Eu acho que até esse é os maiores sentimentos dessa história pra mim é rancor e ciúme. Tudo nessa história gira em torno de rancor e de ciúme, de alguma forma, né? Concordo. Tem muitas pessoas que guardam rancor de alguma coisa que aconteceu, ou que tem ciúmes de certas relações entre os personagens. E aí tudo isso, como isso afeta essa família, uma família extremamente disfuncional, né? Todo mundo ali é bem profundo, seu desenvolvimento, são personagens bem complexos, e isso só torna a história muito mais rica. E você quer saber o que acontece com todo mundo, né? Você quer saber, caraca, pra onde vai cada uma dessas pessoas, né? O que elas têm a contar, né? Cada um dos mínimos personagens que é introduzido nesse círculo familiar maluco, é muito interessante saber o que acontece com cada um deles, porque se dá muito trabalho de passar a visão de cada um sobre a família, sobre quais são os interrelacionamentos, e principalmente de dar muitas falhas e características positivas também pra todo mundo, sabe? Ninguém ali é perfeito, ninguém ali é um vilão completo, sabe? Todo mundo de alguma
forma meio que vítima da circunstância e causador ao mesmo tempo, sabe? Sim, sim. Parece que todos os conflitos que existem, todo mundo é culpado e ninguém é culpado ao mesmo tempo, sabe? Exato. Não é nem todo mundo é fruto da sociedade, sabe? Não é nem todo mundo fruto do que criou, nem é todo mundo responsável completamente pelas próprias decisões. É uma mescla maluca que nem é a vida real, sabe? Exatamente. Isso eu acho que é um dos grandes atrativos da história, né? Ela vai e volta aí desses personagens, vai e volta no tempo também pra poder contar ponto de vista diferente de todos esses personagens. E é isso que é o mais interessante, né? Que aí você não sabe exatamente pra onde tá caminhando, porque são tantas histórias diversas, né? E é tão meio vida real. Eu não sei, a vida real não acaba, sabe? Então parece que são só acontecimentos sucessivos e são todos interessantes, tudo bem amarrado sequencialmente, e eu gosto bastante disso. Sim, eu gosto bastante de como é bem explorado mesmo, todos os personagens, como você falou, como acaba tudo eu não quero dizer interconectado, falando assim parece que tem um grande plano por trás de tudo, mas é interconectado no sentido que a vida familiar de qualquer um é interconectada, sabe? A gente vive uma vida em que todas as pessoas com quais a gente tem relações acaba afetando todo mundo, então esse com certeza foi um grande atrativo pra mim. Eu acho que um ponto que vale a pena comentar é sobre a arte, porque eu acho que quem vem de Day Tripper, como muito provavelmente aconteceu com a maioria das pessoas, né? A gente vem de Day Tripper que é colorido, e aqui ele é preto e branco, mas não só isso. Eu acho que existe alguma diferença na arte dos dois em relação ao Day Tripper? O que você achou? Definitivamente Day Tripper... Sei lá, não quero ficar comparando com Day Tripper. Eu fiquei pensando, será que a gente vai falar muito sobre Day Tripper nesse programa? Provavelmente um pouco. Mas Day Tripper definitivamente é bem mais leve, sabe? Tipo, não só pelas cores, mas só pelo uso de sombreamento e tudo mais, sabe? Aqui é um preto no branco, bem preto no branco, não tem cinza, né? É o que eu gosto, talvez, de pensar que é bem cara de quadrinho nacional, sabe? É difícil dar uma cara pro quadrinho nacional, porque é tudo tão independente e único, né? Mas eu vejo muito, principalmente nessas obras mais alternativas, esse uso bem forte de preto e branco, pouco cinza, né? E além disso, não só, é claro, pela ausência de cores, mas bem angular, assim, sabe? Todos os desenhos bem simplificados num ponto bem... Não torna incompreensível, sabe? Tipo, é simplificado, mas é bem orgânico de alguma forma. Sim. Ele é mais desenho. A forma não profissional de se descrever isso, né? É que ele é mais todo aquele conceito de que a arte, ela representa e não ela é. Ela não é aquilo, né? Então o desenho, ele não é uma pessoa, ele representa uma pessoa, e por isso nem sempre ele respeita algumas proporções, nem sempre ele respeita visibilidade, às vezes tá, sabe, só o contorno do personagem, não tá desenhado detalhes, as mãos vira e mexe, é só não tem dedo, sabe? É só o formato de mão. Os rostos são bem simples também. Muitas vezes é só estilo, muitas vezes vem com algum propósito, sabe? Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a primeira coisa que mais me chamou a atenção foi a forma com que ele estava desenhando abraços. No começo do quadrinho, o Yabuki, que acaba de chegar de viagem, se abraçando todo mundo, e o abraço meio que engloba as duas pessoas, sabe? Vira um negócio bem único. E realmente passa essa meio que talvez de familiaridade, o amor que ele tem com alguma daquelas pessoas, e aí quando chega e ele só encara o irmão dele, não tem abraço nenhum, foi bem significante pra mim, sabe? Porque o abraço parecia bem uniforme. Sim. E aí também a questão de não ter cor, né, e ele ser preto e branco, e isso eu acho que também é uma escolha artística bem interessante, principalmente porque pela própria capa dá pra gente ver que a brincadeira do preto e do branco tá bastante presente na história, e ela tá mesmo. Então tem bastante jogo de sombra para poder definir profundidade, definir ambiente, várias cenas bem escuras, e aí os personagens mais claros para contrastar, tá difícil. Contrastar. Ou tudo muito claro, os personagens mais escuros, um personagem mais claro, um personagem mais escuro. É sempre o jogo de luz, é sempre interessante e tá presente durante o quadrinho inteiro. Né? E é justamente significando essa dualidade entre os dois irmãos, né? Eu acho isso bem interessante. Uma coisa que eu reparei na arte, já que a gente tá falando, é o uso de onomatopeias. Eu gostei bastante. Várias vezes, quando tem algum grito, alguma coisa bem significativa,
onomatopeia meio que ocupa o quadro inteiro e ela parece que foge do quadro, mas é contida, sabe? Né? Ela tá contida dentro do quadro e bem foge e acaba sendo bem orgânico, eu gostei. Tipografia muito bem utilizada. Isso que você falou da onomatopeia é como se a onomatopeia estivesse na cena e não no quadrinho, né? Então, por exemplo, tá tendo uma festa, estão dançando, aí a batucada da festa tá passando entre os personagens e não pra gente, sabe? Não tá acima do quadro, tá entre os personagens. Então, às vezes, tem umas pernas na frente da onomatopeia. São escolhas realmente bem interessantes, né? Dá justamente esse ar de ambiente mesmo, né? E é um bom uso justamente do preto e branco, sabe? A onomatopeia completamente preta acaba dando muito bem com o cenário e o quadro em geral. Então, bom trabalho aí, isso eu gostei, sim. A gente já falou sobre história, a gente já falou sobre personagem, a gente já falou arte. Eu acho que pra parte sem spoilers tá boa. Ok. Só vamos então dar meio que um veredito. O que você achou de forma geral de Dois Irmãos, Judeu? Gostei bastante, sim. Eu gostei bastante. É uma história bem rica. Principalmente desse negócio que eu comentei dos personagens e tal. De todos serem muito bem desenvolvidos e muito humanos todos. A gente acabou não comentando dando a quadrinização, mas eu gostei também. O uso de quadros bem grandes. Tem uma coisinha só que eu quero reclamar. Acabei não reclamando e talvez seja válido antes de ir pra spoilers. Quem sou eu pra falar, né? Porque esse quadrinho ele ganhou muitos prêmios por ser uma adaptação. A maioria das análises, das resenhas que eu li também elogiaram por ser uma adaptação. Mas se tem uma coisa que eu não gostei, talvez é ser um pouquinho descritivo demais. Eu tenho isso anotado aqui também. Tipo... Por exemplo, tem uma cena, eu lembro claramente da cena que eu falei assim, ok, tá exagerando aqui nessa descrição. Porque como é uma história narrada, então existem os recordatórios da narração. Só que existe muito recordatório. E aí, quando eu percebi isso, foi numa cena em que um personagem ele deixa uma fala no ar, e aí a narração fala, e ele deixou a fala no ar. Sabe, porra, eu tô vendo que a fala tá no ar, sabe? Então alguém falou assim, ele ficou lá sozinho com suas reticências. Sabe, porra, eu percebi que ele ficou lá sozinho, e eu percebi que ele ficou com as reticências. O quadrinho já tinha demonstrado isso. Aí na hora que eu vi isso, eu falei assim, ok, essas narrações estão indo longe demais. E isso claramente é um resquício de ser adaptado de um livro. Porque no livro faz sentido, sabe? E ele ficou sozinho com as reticências. A gente não tá vendo ali, né? Mas no quadrinho a gente tá vendo, então não tinha necessidade. Eu não sei, talvez tenha gente argumentando que faz parte do clima, do tom que tava querendo criar ali, por ser a visão daquele personagem, né? Não é nenhum dos irmãos, é o filho da indiazinha ali. Mas... eu não sei, teve vários momentos que eu achei de fato descritivo demais. No geral não teve, mas eu achei que de fato teve alguns recordatórios excessivos. Até no começo, sabe? O pai veio buscar ele não sei quando. Eu tô vendo o pai. E ele vira e fala pra ele pai. Então, tipo, mano, sei lá, não precisava, entendeu? Concordo com essa crítica. Algumas narrações são bem relevantes e importantes pra história, e outras não precisava. Dava pra... Algumas até caía muito bem o silêncio. Essa cena aí que você falou das reticências, porra, se fosse só um quadro vazio dele ali sozinho, com o silêncio das reticências, pô, que tesão, cara, que maravilha seria. Sim. Mas aí teve que dar isso. Será que a gente tá sendo meio pretencioso? Porque todo mundo só elogiou e a gente tá justamente criticando esse aspecto. Não, eu acho que é justo. Eu acho que assim, ele é uma boa adaptação, é uma boa história, é um bom quadrinho. A gente só tá trazendo um ponto negativo aqui, não tá estragando. Você deu sua opinião, a minha segue nessa mesma linha. Até tem um histórico, porque eu li Dois Irmãos logo que saiu no Brasil, que saiu pela primeira vez, e eu tava meio que na empolgação de Day Tripper ainda, né? Eu já tinha lido fazia tempo, mas ainda tava naquela coisa, dos caras de Day Tripper, né? E na época eu gostei, mas eu fiquei naquela, será que é bom? Não sei se eu gostei de verdade. E aí, mesmo sem reler, a história foi ficando melhor pra mim ao longo do tempo, sabe? Eu lembrava dela, e aí eu lembrava com mais carinho, e aí agora que eu fui reler, eu achei que é realmente bom, e eu também notei esse problema de ser excessivamente narrado, mas eu consegui aproveitar todo o resto, né? Eu gostei bastante da quadrinização, gostei bastante da arte, do preto e do branco, gostei das histórias dos personagens, percebi as nuances dos personagens podendo reler. Então eu acho que é sim um bom quadrinho, eu acho que é um quadrinho muito bom que vale a pena todo mundo sentar e ler. Pior, você não vai sair de ler isso, sabe? Você vai sair tendo lido um bom quadrinho, sim, com certeza. É claro. Eu também eu tomei o
medroso aqui na minha crítica, justamente porque foi algo bem elogiado, mas acho que é um comentário bem válido e de forma alguma a obra inteira é estragada por causa disso, sabe? Eu acho que só realmente falhou em alguns aspectos narrativos ali, mas, mano, a história é muito boa mesmo, sabe? A complexidade com que ele trata os personagens é algo impressionante mesmo. Então, dito isso, quem ainda não leu, pode ir atrás. O link pra você adquirir por uma loja online de recomendação nossa aqui, você pode clicar aí e comprar, ou você compra na sua loja preferida, mas leia e volte aqui. Quem leu, continue aqui que a gente vai falar agora de Dois Irmãos. De verdade. Pois bem, meu Deus. Okay. Dois Irmãos. Eu acho que a gente consegue meio que falar tanto do enredo de forma geral quanto dos personagens, passando por os personagens. Sim. Né? É mais ou menos uma forma que a gente já costuma fazer em outros podcasts nossos. A gente vai passando pelos personagens, normalmente dos menos relevantes para os mais relevantes. mas eu acho que aqui é tudo tão mesclado que é até difícil decidir por onde começar. Sim. Porque, por exemplo, eu acho que a parte dos Dois Irmãos são interessantes, mas eu acho que são os personagens que têm menos do que isso falar. Exato. Não sei. Não, eu concordo plenamente. E como eu comentei anteriormente, foi a maior surpresa pra mim a história não ser... Pra mim, no final, Dois Irmãos não é sobre os dois irmãos. Não. É sobre a família. O Halim, o pai deles, a mãe, o filho de um dos dois, são os personagens mais interessantes pra mim da história inteira. Sim. A própria Domingas, que é a Índia, Sim. eu acho que ela tem uma complexidade ali escondida. Vamos falar deles. Vamos começar pelos irmãos, porque eu acho que todo conflito nasce dos irmãos e não termina nos irmãos, isso que eu também acho interessante. O conflito nasce deles e aí eles têm vários encontros, várias desventuras, mas eles se separam e a história acaba sem a resolução entre os dois. Tem o Yaqub, que é o mais velho, que é o cara que vai pro Líbano. Sim. E o Omar, que é o caçula, né? O chamado O Caçula. Ele... Eu acho isso tão... Só o fato dele ser chamado do Caçula, ele nem ser o caçula da família. Eu acho que fantástico. Que diz muito sobre como ele é tratado nessa família, né? Como ele foi super bem protegido e aí acabou tendo essa pequeno desvio de personalidade dos dois que resultou em personalidades totalmente diferentes. Exato. Esse aspecto, o homem ser um produto do meio, é o mais forte nesse conceito, de que os dois foram criados um pouquinho diferentes, né? Ou bastante diferentemente, e aí eles viraram pessoas completamente diferentes, né? Obviamente os dois, a partir do ponto que a gente acompanha, são produtos do meio, né? E aí a partir desse momento é que a história vai começando a introduzir meio que responsabilidades pessoais naqueles personagens e aí vai mesclando tudo até o final da história, né? Sim, exatamente. Desde o começo a gente vê de pequeno que o Yaqub ele era o mais calmo, mais quieto e o Omar ele era o mais saideiro, o mais brincalhão, o mais ativo. E aí toda aquela história dele ficando com a menina no escuro e aí depois, aliás, ele ficando com a menina na festa e depois o Yaqub ficando com a menina no escuro e aí tem a cena da garrafa, etc. É bem forte, né? Tipo, é o próprio personagem. Assim, crianças são cruéis de forma geral e eles eram bem novos naquela época. Não, o caso dele é muito mais extremo do que só ser uma criança cruel, sabe? Ele não deu um soco no irmão, ele desfigurou o rosto do irmão, sabe? Pô, aquela cena da criancinha, puta sombra gigante, e aí ele segurando a garrafa quebrada na mão, pô, mó cena adulta mesmo, né? Parece que ele era um adulto sabendo exatamente o que ele tava fazendo. Sim, ao mesmo tempo que, no final da história, quando a irmã deles manda uma carta pro Yaqub falando você sempre foi o mais calmo, mas você também sempre foi o mais vilão, sabe? O mais calculista e traiçoeiro no final das contas. Sim. Me fez refletir bastante desse começo, que o Omar, quando ele ficou com a menina, ele não fez da maldade do irmão, sabe? O Yaqub foi embora e voltou e o Omar tava lá com a menina, né? Agora, o Yaqub, quando ele foi ficar com a menina, ele sabia que o Omar gostava dela, sabe? Sim. Ele sabia que o Omar tinha ficado com ela. Ele aproveitou o momento do escuro pra ficar com ela, né? No final é aquilo que a gente falou, né? A culpa é de todo mundo e de ninguém, né? Os dois estão errados ali. Achei aqui a parte que a Hania fala do Yaqub, ele fala que ele era o ressentido, o rejeitado, mas também o mais bruto e mais violento. E era exatamente isso, né? Ele foi tratado mal
de certa forma, pela família, né? Pelo próprio fato de, pô, vamos separar os irmãos, e decidiu mandar ele embora, sabe? Até o pai, né, o Halim, ele fala num determinado momento que na hora que a gente decidiu que ia separar, a gente sabia quem ia embora, sabe? Porque todo mundo sabia quem que era o preferido da mãe ali. Sim, sim. E então, a família foi escrota com ele de fazer isso. Só mandar o moleque embora depois de ele ter sido atacado. Mandar o moleque morar com uns parentes numa vila na puta que pariu, longe pra caralho, uma vila pequena. Foi escroto, foi. E aí ele voltou extremamente ressentido, extremamente rancoroso e com mágoa de todo mundo ali, sabe? Então, ele poderia ter sido melhor e ele não foi melhor. Ele aceitou todas essas merdas que a vida mandou pra ele e ele resolveu internalizar aquilo e se tornar escroto com aquilo, sabe? A culpa não é, de novo, essa mescla, né, entre produto do meio e produto de si próprio. Ele não tinha culpa da família ter tratado ele dessa forma, né, mas talvez ele tinha culpa de não ter perdoado, né, de ter guardado a vingança até o final, né, e ter voltado e, foda-se todo mundo, eu sou o melhor mesmo, tchau, e continuado assim até o fim da vida dele, né. Sim, sim. Ao mesmo tempo que não é culpa dele, mas meio que talvez. Exatamente, né? É uma mistura desse produto do meio. Mas eu acho interessante como ele tem todo um arco próprio de acontecimentos que aí ele só vai embora, sabe? No determinado momento ele fala assim, foda-se, eu não quero nada dessa merda aqui. E meio que tava certo. Por exemplo, esse é um momento de decisões certas que ele tomou, sabe? Aí ele não tinha espaço naquela casa e ele foi fazer a vida dele longe dali. Ele poderia ter só ido, seguido a vida, melhorado e voltado alegre e ter feito as pazes? Poderia, mas ele não fez. Mas é interessante porque eu li que no livro existem passagens que contam dele morando em São Paulo, estudando. O Omar tem uma época que ele vai pra lá também, conta passagens lá, mas que o quadrinho ele optou por passar 100% em Manaus. Eu achei isso interessante. Interessante porque deixou bem local a história, né, além de tudo, e os dois irmãos meio que viraram mesmo essa sombra que a gente vê pelos olhos do menino lá, né? Sim. A gente meio que acaba internalizando mais ainda a visão dele disso tudo. A gente falou bastante do Yakub, mas o Omar eu acho que também ele é um personagem interessante, porque ele também é meio que um produto do seu meio. Sim. E o que eu acho mais interessante é que, de certa forma, ele meio que tentou melhorar e não deixaram, sabe? Porque ele meio que tava buscando, ele notando o quão preso a mãe ele era, ele tentou a própria liberdade em algum momento, encontrou mulheres que ele queria ficar com aquela mulher de fato e não deixavam, né? A mãe dele cagou toda a vida dele, sabe? Sim, a cena que ele tá barbado, careca, e aí volta, quebra tudo, fala que a culpa é deles, pra mim é uma das cenas mais fortes desse quadrinho, sabe? Primeiro porque tem isso tudo acontecendo e você vê o quão ele tava vivendo uma vida feliz, sabe? Parece, todo mundo estragou isso pra ele. É tão triste porque enquanto tudo isso tá acontecendo, quem tá narrando essa cena é o Halim, o pai dele, e você vê que o Halim, ele fica chamando ele de fraco, de que não conseguiu e tal, mas, pô, tudo em volta dele tá me impedindo, sabe? Não consigo ver culpa nele disso ter acabado dessa forma, sabe? O Halim tinha uma visão tão produto de si próprio do Omar que... Sim. Ele não percebia que ele não tinha escolha às vezes, né? E que a culpa era da esposa dele, né? Sim. E que ele próprio também era vítima da mãe. A gente vai falar bastante da mãe, eu acho, porque ela acaba assim, bem central na história. Mas essa cena que você falou dele careca, barbado, pra mim é uma cena também realmente muito forte. A cena que ele é acorrentado em casa. Ele sofre um pouco também, sabe? Só que aí em algum momento ele desiste, né? Ele se entrega. Ele fala, ok. Nessa cena, inclusive, né? Que ele volta barbado, caraca, ele percebe que eu tô preso a essa mulher para o resto da minha vida, é isso aí, vou ter que aceitar isso, né? Essa mulher, no caso, a mãe dele. Sim. E coitado, ele só vai ficando cada vez mais trágico, né? Porque ele desiste, ok, vou me entregar à minha mãe, se é isso que ela quer, que eu fique aqui até o resto da vida, eu vou ficar. Aí o pai morre, a mãe tem um momento de epifania ali e vira pra ele, você mó trouxão você mesmo, hein? Você não ficou, não conseguiu fazer nada da vida, seu pai tava certo. Porra, mulher, não fode. Você que deixou o garoto assim. Pois é, né? Você que cagou todo esse cara. E aí ele acaba sendo foragido pela polícia. É muito triste, sabe? Ele acaba virando esse personagem bem... Ele meio que se envolve com o movimento contra a ditadura, deu meio a entender que ele tinha um amigo que era nisso e aí ele tava meio que envolvido com esse amigo de alguma forma. Sim.
É interessante, porque essa parte a gente não vê, mas a gente pode inferir, né, que em algum momento ele, sabe, engajou-se na batalha contra a ditadura militar, de alguma forma. O que tornaria ele um herói, de alguma forma, né? Mas no final ele era só uma figura patética, né? Eu temo até usar essa palavra patético pra ele, porque eu fico com tanta dó, mas acho que dó tem a ver com o personagem ser um pouco patético mesmo. Mas só por causa dessa cena, ele vai lá e quebra tudo, eu fico pensando, pô, cara, não é culpa sua. Puta, você tentou mesmo, viu? Você tentou mesmo. Ele tava lá feliz com a mulatinha dele no barco. Estragaram tudo pra ele. Estragaram tudo. Até ao mesmo tempo que, de novo, entra em conflito isso, que talvez em algum aspecto o pai tinha razão, ele poderia ter tentado de novo, eu não sei, sabe? Ou fugido mais, né? Tipo, ele foi se esconder na cidade mesmo, sabe? Ele não foi longe, né? O irmão, quando quis se livrar da família, ele mudou de cidade, né? Ele só se embrenhou pelas ruas estranhas ali. Acabou fazendo decisões erradas, né? Ele se envolveu com um traficante lá, com o cara que era contrabandista. Ele teve só parcelas de cagada também. Sim, por isso que, de novo, né, é tão difícil passar qualquer julgamento moral em qualquer um desses personagens no final das contas, sabe? Eu xinguei aqui a mãe agora, mas mais pra frente a gente vai falar do ponto de vista dela, que é complexo também, né? Então, ele é patético, mas dá dó dele ao mesmo tempo, né? Dá dó dele ao mesmo tempo. No final, é interessante porque eu sinto um pouco essa virada, que no começo o Omar era o escroto, o Yakub era o esforçado, e em algum ponto você percebe, não, o Yakub tá sendo escroto também. E aí você percebe, porra, o Omar tá apanhando um pouco da vida também, né? E aí você meio que inverte, eu acho que no final você fica mais com dó do Omar do que do Yakub. Do Yakub você fica até com um pouquinho de raiva, sabe? Eu pensei nisso também, que o papel dos dois se inverte. Eu acho que o papel dos dois se mescla, eu acho que é a melhor forma. Menos se invertem, mais se mesclam tanto, só que aí você acaba vendo os dois por um prisma diferente no final. Aí parece que você gosta mais do Omar do que do Yakub, mas no final os dois são péssimas pessoas. Como qualquer pessoa da existência, né? No final como todos nós. Exato. Eu concordo. Em algum momento se inverte e aí depois se mescla, sabe? Sim. Talvez já entre invertido mesclado, mas com certeza tem esse ponto de narrativa de entregar, pelo menos inicialmente, o Yakub como um cara coitado, o Omar como um cara folgado, e no final ninguém é perfeito, né? Exatamente. Nem vilão. Ninguém é perfeito, com exceção de Hanya. Vamos falar rapidinho de Hanya. Coitada. Essa foi a que mais ficou jogada de canto. Na história e pela família. Exato. Ela foi meio que a que teve que lidar com todas as merdas da família, sabe? Parece que todo mundo fazia as cagadas, mas o problema afetava um ao outro e ela era a única que ficava, ok, vamos fazer isso funcionar de alguma forma, sabe? Então, dava problema na loja, ela ia lá, assumiu a loja, sabe? Ela ficou solteira a vida inteira, ela ficou tomando conta da loja sozinha, ela cuidou da mãe no final, sabe? Foi ela humilhada lá pela mãe por ser solteira, né? Por não ter filhos, ainda por cima. Ela ficou solteira porque teve que cuidar de tudo, né? E ainda assim foi humilhada por isso. Porque essa família se cagou inteira, porque o irmão que manjava de economia fugiu da cidade. A mãe não sabe porra nenhuma. O irmão mais novo foi pra gandaia. O pai foi morar no sótão, sabe? Caraca, mano. Ela é muito vítima de tudo isso. Família. Ela que manteve essa família. Hanya did nothing wrong. Hanya did nothing wrong. Até no final ali, ela que manda a carta pro Yakub, manda dar real pra ele, né? E ele não dá uma foda também. Mostra ele contemplativo, sentado, né? Olhando a carta no apartamento caríssimo dele, mas é isso aí, só. Coitada. Mas é isso que tem pra falar também, porque até na história ela é meio que relegada a segundo plano, né? Pois é, coitada, né? Ela tem ali um caso com o Nael rapidinho, que foi meio estranho pra mim, narrativamente. Eu não entendi de onde veio nem pra onde foi. Eu já esqueci disso. Que eles estavam arrumando a casa e aí teve uma pegação ali. É verdade. E aí acabou. Eu acho que isso meio dá a entender que talvez ela era tipo, ela curtia a vida às escondidas de alguma forma, sabe? Ela não tava morta, ela, sabe, fazia alguma coisa acontecer de vez em quando, porque foi super casual, né? Ela fez e esqueceu dele. Mas eu não sei, fica muito no ar, né? Pode ser qualquer coisa, pode significar qualquer coisa, é isso, né? Cada um pode interpretar de uma forma. Caraca, agora que eu tô pensando, foi mó incestuoso isso, né? Ela sabia que ele era filho de um dos dois, né? Eu não sei se ela sabia, não. Todo mundo ali sabia.
Eu não sei se ela sabia. Os outros sabiam, todo mundo sabia, mas ela especificamente eu não sei. Ah, ela devia saber, não é possível. Pra mim tinha esse tom na história. Todo mundo sabe, mas ninguém... Vamos não comentar disso, por favor, vai. O filho bastardo ali, todo mundo sabia. Mas realmente foi meio bizarro, eu não entendi qual foi o propósito daquilo, não. Mas essa sua interpretação de que talvez ela tinha uma vida melhor fora da história me agrada. Tomara, né? Ela merece. A única esforçada, a única trabalhadora. Não, Jacob também era trabalhador, mas ele era cuzão também. Ele também fez cagada. O pai, eu acho uma figura super interessante. Esse é o meu personagem favorito, o pai, o Halim. Porque ele surge inicialmente meio como que, sei lá, o pai da história, sabe? Não tem nada demais, né? Ele é o pai dos dois irmãos, é sempre aquela figura meio distante, né? Como costuma ser nas configurações familiares brasileiras, né? Sim. Ser mais afastado dos filhos, mas aí em algum ponto a gente entende todo esse afastamento dele. Você começa quando eu comecei a ler, eu pensei, esse cara vai ser essa figura paterna, bem opressora, a gente nunca... Talvez tenha algum background, mas meio que só isso depois, sabe? Mas não, foi completamente... mergulhou em todos os aspectos sobre tudo que ele acha da família, de crescer, de envelhecer, de tudo, sabe? Sim. É interessante porque ele tinha total ciência de todas aquelas dinâmicas familiares, que é uma dinâmica meio implícita, e pra ele, tipo, era... Não, é isso aí mesmo, sabe? Ela gostava mais desse, a gente mandou esse daqui pra lá porque ela gostava menos, e aí ele tem meio que um rancor de... Como eu falei que o sentimento forte que ele tem meio que um rancor dos filhos de alguma forma, sabe? Tipo, ele não queria ter esses filhos, sabe? Pra ele a vida era ele e a esposa, e ele acabou sendo seduzido a ter filhos, e aí os filhos meio que cagaram o rolê que ele curtia, sabe? Pra ele a vida tava ótima do jeito que era, ele gostava da loja, gostava de se divertir com a esposa, gostava daquele estilo de vida, pra ele aquilo estaria perfeito, porém filhos. Ele mesmo fala, né? Ele não deixou de ser um pai por causa disso, né? Ele foi lá, mas ele, que nem todo mundo, rancorizou, internalizou aquilo e deixou guardando rancor de alguma forma, e isso, né, acaba escapando de um jeito ou de outro. Eu acho bem interessante que o favorito da mãe era o Omar, e no começo da história ele tem meio que rancor pelos dois, mas conforme anda ele acaba criando o Jacob como o favorito dele, né? Criando um rancor muito forte pelo Omar. O Omar acaba virando... No final, quando ele tá conversando com o menino, como é que é o nome dele? Eu sempre me perco aqui. Quando ele tá conversando com o Nael, ele fala meio que diretamente, o Omar foi que estragou a minha mulher, sabe? E a gente que tá lendo a história e entende ela por completo, vê que é a esposa dele que estragou o Omar, né? Sim. Mas ele tem essa visão completamente oposta e é super fascinante. Sim. É interessante, porque assim, ele talvez seja isso que eu acho até inclusive um dos pontos interessantes da história, é que a história conta de um monte de personagens, mas a gente, sobre o que eles sentem, a gente sabe muito pouco. Porque a gente tá vendo de fora. Inclusive, do próprio narrador, a gente meio que tá vendo ele de fora, porque ele é meio passivo. Então ele não expressa muito o que ele sentia em determinados momentos, né? É mais pro final da história que ele começa a demonstrar mais ação na história, né? Ser um ator de fato dos acontecimentos. Mas o pai, ele é o único que ele meio que verbaliza de verdade tudo que ele sente sinceramente, né? Porque a gente vê nas interações, por exemplo, a mãe, ela manda real de vez em quando pros filhos escrotamente, né? Que nem ela, você falou que ela falou pra Hania, pro Omar. Ela falou aquilo, mas a gente não sabe o que ela sentia quando ela falou isso, sabe? A gente pode inferir. Mas o pai, e tudo que ele falou foi meio que soltando o coração. Então eu acho que talvez dos personagens que a gente vê na história, o que a gente conhece mais intimamente é o pai, sabe? O que a gente mergulha mais no coração, no sentimento, nos pensamentos, nas opiniões, é do pai. E por isso ele acaba sendo um personagem que é tão simpatizável, né? Que ele é super humano ali, ele é sincero, sabe? Ele guarda um rancor ali e ele fala, eu não queria que isso acontecesse, sabe? Eu fiz o meu melhor, criei os filhos da melhor forma que eu pude, até acontecer aquele incidente, que aí a gente teve que tomar uma decisão, e a gente achou que ia ser bom, não foi, e é isso aí. Ele é o mais sincero de todos, coração mais aberto pra gente. Exato, por isso que eu falei que é o meu personagem favorito, exatamente. Em alguns momentos ele mesmo até narra a história, né? E é claro, ainda é o Noel narrando o que ele narrou pra ele, né? Mas parece que ele tá falando a verdade ele mesmo, e a gente
gente vê, ele é muito simpatizável ao mesmo tempo que ele tem esses momentos. Por isso que é tão fascinante pra mim, porque ele ainda tem esses momentos que você olha pra ele, pô, cara, não, você tá errado nisso. Esse rancor que ele acabou guardando pelo Omar, pô, de ter acorrentado o menino, sabe? Porra, acorrentou é forte demais, né, cara? Caraca, foi muito pesado. Aquela cena dele puxando ele pelos cabelos, pô, o garoto era crescido já. Era muito pesado, você vê que ele não tratou um dos filhos da melhor forma possível. O outro ele também mandou lá pra puta que pariu, nenhuma decisão foi muito certa. Ao mesmo tempo que você compreende que ele amava tanto aquela mulher, que ele acabou tendo que pôr a culpa em alguém dela ter se modificado, ao invés de falar que talvez era algo dela própria, sabe? De novo, pra mim, essa temática de produto do meio, produto de si próprio, surge aí de novo, né? Porque ele culpava completamente o Omar de ser um produto de si próprio, não do meio, ao mesmo tempo que a esposa dele foi completamente modificada pelo meio e não tinha culpa nenhuma nisso, né? Sim. É um personagem realmente interessantíssimo. Muito complexo. Muito complexo e eu acho que realmente é o personagem mais simpatizável, né? O personagem que você... É porque ele exibe mais características pra você sentir um pouco de dó dele, por assim dizer, né? Pra você se identificar com o sofrimento dele do que os outros, mas ele também teve sua parcela de escrotidão, né? Em alguns pontos da vida, né? Esse próprio egoísmo dele de, tipo, eu queria essa mulher só pra mim, e aí... Foi um bom pai, mas foi um bom pai naquelas, né? Não, bem naquelas, que isso? Não. Ele não foi ausente, mas, né, não foi aquela coisa, né? Tipo, pô, paizão, né? Contei histórias, sabe? Antes que ele fala uma hora, até contei histórias. Obrigado. Valeu. Eu vi o que eu esperava. Acho que muito dele ser simpatizável tem a ver com ele ser meio que o único personagem. Até Domingas nem trata o Nael tão bem assim, sabe? Ele é o único que enxergou aquele menino como parte da família mesmo. Em vários momentos, principalmente, mas no final ele acaba falando não, mas ele acaba se interpretando que ele via realmente aquele garoto como o neto dele e mais filho do que os próprios filhos, sabe? Sim. É meio como em algum ponto ele aceitou que os filhos tinham roubado a mulher dele, só que aí ele já tava todo cagado o relacionamento dele com os filhos. Aí ele meio que descontou esse amor que ele tinha sobrando no neto, né, por assim dizer. É interessante isso, porque eu ia falar agora que é como se ele tivesse um filho que não tinha amor da mãe, né? E é por isso que ele conseguiu amar aquele garoto, né? Mas isso tem a ver justamente com o relacionamento dele com o Yakub, né? Porque antes dele voltar, a mãe ainda tinha amor pelo Yakub em algum nível, né? E é por isso que ele tinha um rancor. Mas quando ele percebe que a esposa dele não dá uma foda pro filho, ele começou a amar ele, e como todo amor da mãe foi pro Omar, ele só foi criando mais rancor por ele, né? Então, tá bem aí talvez essa dinâmica pra mim. Bem complexo, o personagem bem complexo. Gosto muito. Eu acho que a esposa, ela é igualmente complexa, né? A Zana, a mãe, a esposa, a mãe da família, mãe dos dois irmãos e da Raina. Ela é igualmente complexa, só que a gente vê facetas muito específicas dela, sabe? Então é difícil a gente conseguir julgar muito, mas a gente pode jogar o que a gente vê. Eu quero falar que de todos os personagens, ela é que é mais desse vilã no final das contas. Porque, mano, o que ela fez com o Omar, essa tentativa dela de ela ter esse egoísmo de querer reatar os irmãos, mesmo sabendo que nunca ia dar certo, sabe? E cagar tudo mais ainda. Ela teve várias decisões cagadas durante essa história, mano. Sim. Primeiro, né, a história diz que o Omar nasceu com a saúde prejudicada e por isso ela tomou mais conta dele. E, tipo, isso é justificável, mas aí ela acabou desenvolvendo aí o que dá a entender é que ela desenvolveu mais afeição por ele, né? Assim, todas as mães têm um filho preferido. Elas não falam, mas elas têm. Todos os pais também, né? Eles têm um filho preferido. Dá pra gostar de todo mundo igual. E no caso do Omar era meio que explícito de alguma forma, né? Todo mundo percebia isso em volta. E isso é péssimo pra uma criação, né? O fato dela ter mandado deles pro Líbano ajuda um pouco na interpretação, né? Cara, aliás, né? Que decisão de
de criação de família escrota do caralho. Sabe, vamos pegar aí uma dessa criança por 5 anos pra um país que ela nunca viu, com parentes que ela nunca viu, com uma língua que ela não fala. Porque isso com certeza vai melhorar o relacionamento entre esses dois irmãos, não é mesmo? Essa decisão que meio que é o estopim da história, né? Que faz tudo dar cagado. É a suspensão de descrença da história, né? Sei. Acredita que alguém ia tomar essa decisão, por favor, porque aí o restante vai ser interessante. Mas acredita nisso, porque acredite que uma família ia tomar essa decisão sem sentido nenhum. Porque realmente, né? Nossa, né? Que péssimos pais. E aí, justamente, o que a gente vê dela é ela tratando mal o Omar quando ele encontra mulheres, ela vai lá e caga todos os relacionamentos dele. Ela trata bem o Yakub, mas sei lá, ela ainda tem aquela preferenciazinha pelo Omar. Ela fica o tempo todo tentando forçar, tipo, vocês são irmãos, sabe? Tipo, vamos fazer as pazes, vamos ficar juntos de novo, sabe? Eu entendo o lado dela, mas é uma atitude bem egoísta. Sim. Ela trata mal a Hania quando ela tá mais velha, né? O próprio Omar, quando tá mais velha, ela também trata mal. Então, tipo, a gente vê. Ela cagava a criação do Nael, né? Tipo, eu falava, eu tava estudando, aí ela mandava eu procurar o marido dela. Sabe? Tipo, você tem a vida inteira pra estudar, vai procurar meu marido. Sabe? Caralho, não é assim a vida inteira pra estudar. É que é esquisito, parece que todos os outros personagens, durante a história, tem momentos de ou redenção ou justificativa de por que eles estão agindo daquela forma, ou vai entrando esse negócio de produto do meio. E ela meio que tem um ímpeto inicial, que é a morte do pai dela, né? Que vem esse instinto dentro dela de querer ter filhos, né? E desde então ela tá manipulando as pessoas? Que tem essa justificativa inicial e desde então não muito mais, sabe? Eu quero dizer que talvez esse seja um pequeno defeito da obra, de vilanizar um pouquinho demais a mãe e acabar não passando tantas facetas dela. Mas talvez seja justamente porque ela não mostra essas facetas, né? É aquela coisa, por exemplo, a gente julga os personagens pelo que o Nael vê, de certa forma. O Nael e o pai, em determinado momento, quando o pai conta pro Nael. Sim. Então a gente vê algumas óticas específicas dos personagens, mas acontece da gente conseguir ver óticas desses personagens interagindo em que, ora eles são o algoz, ora eles são a vítima, né? Que é o caso do Omar, por exemplo. Ora ele é o escroto que chega em casa bêbado, que zoa todo mundo, que quebra o vidro, a garrafa e corta o rosto do irmão. Ora ele é o cara acorrentado, o cara quebrando tudo em casa porque cagaram a vida dele. O pai é a mesma coisa. O Yakub tem um pouco, né? A gente vê da parte dele fudido e de como ele trata escrotamente o irmão sempre que possível. Mas a mãe, parece que todas as interações que surgiam dela eram interações em que ela era escrota, sabe? Que ela era algoz. Todos os sofrimentos dela era perder pessoas, sabe? Ela perdeu o pai, depois perdeu o marido, e aí meio que perdeu os filhos por conta da criação, da separação e de estarem separados. Então o sofrimento dela, na verdade, era meio que causado por ela, de alguma forma, sabe? O sofrimento que a gente vê. Tirando, sei lá, a morte do pai, não tinha nada a ver. O Halim, ele morreu meio que de desgosto ali, né? Não, e toda vez que um personagem morre, ela acaba tendo algum tipo de redenção interna e tratando o resto pior, sabe? Quando o pai dela morre, ela resolve, não, agora eu vou ter filhos e foda-se meu marido. Quando o marido morre, ela, não, porra, é meu marido que valia a pena mesmo. Foda-se você, Omar, seu inútil. Aí quando o Omar começa a cagar tudo, não, vamos juntar todo mundo, agora é importante. E aí caga tudo e ela, sei lá, não sei. O final dela é tão... ao mesmo tempo que o final dela é tão trágico também, de ela não conseguir realizar nada que ela queria no final das contas. No final ela ficou na casa sozinha, né? Com o Nael, né? O Nael que tomou conta dela até o fim da vida. E aí ela perdeu tudo, inclusive a própria casa onde morou, etc. Eu mantenho essa minha crítica, eu acho que... Talvez não devesse vilanizar tanto ela. Talvez. Eu vejo talvez pessoas tendo uma leitura mais digna dela, sabe? Dando uma leitura mais digna pra ela. Justamente por esse negócio dela ter perdido o pai e o Omar ter nascido doente, ela criou de fato essa afeição tão grande por ele, e o próprio Halim nunca conseguiu compreender isso, sabe? O marido ali do lado só queria saber de fuder e... Fuder na rede. E tem filho pra criar, sabe? Então dá pra entender o ponto de vista dela, mas acho que a história
poderia ter feito um trabalho um pouquinho melhor aí. Na melhor das hipóteses, a gente pode julgar que ela fez tudo por amor, sabe? Ela não fez nada na má intenção. Então talvez essa meio que seja a redenção dela como personagem, que ela nunca foi mal intencionada. Ela sempre estava, em teoria, desejando o melhor pros filhos, só que isso cagava a vida dos filhos, né? Então, quando ela foi lá tirar a mulher do Omar, não era porque ela queria o Omar pra ela, mas é porque na mente dela o Omar não tinha que se envolver com uma prostituta, com uma mulher da vida, com alguém pobre. Teve vários casos diferentes ali que ela... ou com uma... Obviamente tem uma demonstração de racismo ali, obviamente ela não queria que ele ficasse com uma mulher negra também. Sim. Ela não queria tudo isso porque ela achava que o melhor pra ele era ficar com ela. Obviamente isso não era verdade, mas tudo bem. Os personagens finais aqui pra gente discutir é a Domingas, que eu acho que ela é uma personagem curiosa, porque... Ela é uma dúvida até o final, né? Se por um lado o pai é quem a gente mais vê sobre, a Domingas é quem a gente menos vê, mesmo ela sendo alguém tão próxima do Nael, né? Então a gente, em teoria, ela tava sempre trabalhando, o Nael tava sempre ocupado ali também. Então ele mesmo disse que ele lembra da, sei lá, a única vez que ele foi passear com a mãe, que foi um dia que ela tinha um dia livre. Ela lembra de pontos específicos do dia a dia, mas ela é meio como uma personagem apagada, né? Ela acabou sendo esse personagem de fundo, acaba dizendo muito sobre ela, né? Sobre a própria personalidade, né? De ser essa indígena adotada numa família estranha e que quando era criança via os pais fazendo sexo o tempo todo. Isso é muito bizarro também, mas tudo bem. Isso é muito esquisito. Mas, enfim. Eu acho que o interessante dela é que mesmo a gente vendo tão pouco o ponto de vista dela das coisas, né? E o que meio que fez ela ser o que ela ela ainda é como todos os outros personagens, cheio de falhas e qualidades, né? É mostrado tão pouco dela, mas ao mesmo tempo assim, você vê, pô, ela não é uma má pessoa, sabe? Ela tá nessa família, é uma filha adotada, empregada ao mesmo tempo, vivendo essa vida meio ruim. Quando ela leva o Nael ali, ela meio que começa a pensar na vida que poderia ter tido, né? Sobre a vida de Índia que ela podia ter tido, né? Sobre esse outro lugar que ela poderia ter vivido. Ao mesmo tempo que, tipo, não parece que ela deu tanta atenção quanto deveria pro Nael no final das contas, sabe? Mas será que a culpa foi dela, né? Será que não era parte do meio que exigia que ela não desse tanta atenção? Meio que ele tava ali na casa, ela tava ali também, mas ela não podia dar tanta atenção. Então meio que ele se criou sozinho ali. Eu enxergo ela mais como uma personagem meio trágica, assim. Ela tem uma vida bem indigna de forma geral, ela passou por coisas escrotas na vida o tempo todo e ela morreu sem realizar muito, sabe? Ela morreu ali definhando na rede, né? Só morreu, né? Só morreu ali, coitada. E ela tem essa vida bem triste, assim, sabe? Que ela vem de lugar nenhum e vai pra lugar nenhum, como uma existência bem passageira, assim. É meio triste. Mas ela traz umas informações relevantes, porque agora que eu tava lembrando, a gente tava jogando meio que bem o Omar, meio que mal o Yakub, mas ela solta que o Omar estuprava ela, né? É verdade, tem isso. Sabe? Pra coroar tudo. Na verdade, os dois é até interessante, né? Que permanece a dúvida de quem o Nael é filho. Sim. Até o final, nunca saberemos. Nunca. Mas é interessante porque ela ficava com os dois e um delas, os dois. Acho que os dois eram filha da puta, né? Os dois iam na indiazinha, coitada, que não tinha opção, sabe? Mas aí ela sentia afeição pelo Yakub e não pelo Omar. Mas o Omar não dava uma foda pra isso e era um estuprador. Exatamente. Realmente, isso é uma... pesa negativamente pro Omar, isso realmente. Pesa bastante. E o Yakub pelo menos tentou dar alguma atenção pro Nael. Mesmo que acaba se revelando no final que durante a história inteira parece que ele dava atenção, mas aí no final descobre que não era uma atenção de verdade. Durante a história inteira a gente vê o Yakub, toma esse livro aí, toma esse livro. E aí no final descobre que o Nael não dava uma foda pra nenhum dos livros que ele recebeu do Yakub, sabe? Então, tipo, no final a atenção que o Yakub dava pra ele não era, tipo, nada muito verdadeiro, né? Sim, ele dava presentes, né? Era meio que o que o Yakub fazia depois de velho. Ele meio que trazia
coisas e meio que tentava fazer que a relação familiar era isso, sabe? Então ele trazia os tecidos lá pra vender na loja, ele, sei lá, dava ajuda financeira quando era necessário, ele, em teoria, ia fazer lá aquele negócio de ser o arquiteto do clube, ele ia ajudar de alguma forma, no final ele foi escroto também, né? Sim. É. Mas o Omar, pior ainda, vivia com um garoto fingia que não existia. Não, os dois eram péssimos ali, né? E aí, isso tudo pra dizer que, coitada Domingas ali, ela foi essa personagem trágica a história inteira. E que a gente sabe pouco sobre ela porque ela teve pouca... Ela não foi uma personagem ativa na vida, né? Ela foi uma personagem que ela foi uma personagem secundária na vida, né? Na HQ e na vida ela foi uma personagem secundária, sabe? Ficou recebendo ordens a vida inteira e morreu só morrendo ali, né? É bem triste. É. Por outro lado, temos o Nael, que ele teve uma vida melhor que a mãe, né? Pelo menos isso. Ele foi amado por alguém. Foi amado pela mãe, cuidado relativamente bem pelo avô. Sim. Não sabe quem é o pai... Teve que cuidar da avó ali quando ela tava velha. Mas ele meio que pôde estudar, pôde se tornar professor. Morava ali no final da história, ele tá morando num cubículo ali, meio merda, né? Mas aparentemente ele tá feliz com a vida dele, sabe? Ele conseguiu alguma coisa, né? Quando todo mundo foi cada um pra um caminho bem separado e viveu vidas amargas de forma geral. Ele pôde viver uma vida que ele tava relativamente satisfeito com ela, sabe? Em muitos aspectos ele conseguiu aquela vida simples que o Omar queria e não conseguiu no final das contas, sabe? Sim. Ele teve a oportunidade de conquistar isso, ele não queria grandes coisas que nem o Jacob, ele queria uma vida... Virou professor ali, né, sabe? Tá vivendo financeiramente mal, como todo professor, mas, né, tá vivendo pelo menos aí. E ele parece estar feliz mesmo. Você acha que vale a pena arriscar? Quem é o pai dele? Ou a poesia tá justamente em tanto fazer que não dá pra saber? Eu acho que... Não, eu acho que parte da poesia pra mim talvez tá em concluir que é o Omar, no final das contas. Se eu fosse apostar, eu diria que é o Omar, principalmente por causa daquela cena final, né, dos dois se encarando. É claro que não tem como saber mesmo, sabe? Nenhum teste de DNA resolveria isso, né? Porque os dois são gêmeos, imagino eu que... Não, o DNA deve ser diferente. Deve ser... Bom, não sei como funciona isso, mas... Eu acho que se são gêmeos idênticos, enfim, foda-se isso. Principalmente agora que eu comentei isso, meio que dele conseguir a vida simples que o Omar queria e não conseguir. Acho que tem uma certa poesia em pensar que o Omar era o pai dele no final das contas, sabe? Ele ser meio que essa ressurgência do Omar, só que num estado melhor, sabe? Tipo, num meio que fornecesse pra ele circunstâncias melhores. Uma boa visão. Eu sou mais da opinião de que a poesia tá em não saber. É uma visão bem válida, assim. A poesia meio que assume que ele não tem pai, mesmo ele tendo pai. E essa dúvida permite que ele não tenha um pai de verdade, sabe? Porque na maioria dos casos, né, de mães solteiras, assim, existe o pai, ele só não está ali. Aí no caso, eles estão ali, os pais, só que você não sabe quem que é. Então, é como se eles não estivessem. Sabe, dá uma justificativa. Não eram ausentes, mas eles não eram os pais de verdade. Existe uma teia ali familiar interessante que torna isso levemente poético. Não, eu acho que com certeza tem essa análise válida também, que ele tinha dois pais e ele não tinha nenhum pai. Né? Ele tinha a oportunidade de ter dois pais e ele não teve nenhum. Ele não conheceu, nunca conseguiu saber o que era ter um pai, sabe? Então é bem triste isso. E mostra, né, que por mais que a gente tente encontrar defeitos e qualidades em ambos os irmãos, no final das contas, os dois cagaram completamente, igualmente nisso, sabe? Sim, e os dois seriam talvez péssimos pais pra ele, dadas as circunstâncias. Não só como eles seriam, e eles foram péssimos pais. O Omar morou ali com o menino e fingiu que ele não existe, mas o Jacob também foi morar longe e simplesmente, esse menino não existe, sabe? Quando ele foi viajar, eu acho que ele ainda não tinha, né, ele não tinha saído, né? O menino não tinha nascido ainda, o Nael. Mas quando ele voltou e viu uma criança ali, né, e tinha concluído que o garoto era filho dele ou do Omar, ele simplesmente não deu uma foda pra isso. Sim. Bom,
passamos por todos os personagens mais centrais. Você acha que tem alguma passagem narrativa que a gente acabou deixando passar que você acha digno de nota pra gente ir encerrando essa conversa? Eu gosto muito que o Nael reconheceu no final das contas o amor que o Halim tinha por ele, sabe? Eu não lembro agora o trecho específico, mas tem um momento que ele reconhece e agradece o amor que a mãe dele e o Halim tinha por ele, sabe? Eu achei super tocante, de fato, o carinho que o Halim tinha finalmente por alguém no final da história, e eu acho super tocante ele perceber isso e internalizar isso. É interessante mesmo. De um ponto que a gente acabou não citando, mas eu acho que é um trecho interessante pro lore da história, é o fato do Jacob ter casado e nunca falar pra ninguém da família que ele casou, nunca levar a pessoa lá, nunca levar parente pra conhecer, e aí em algum ponto a gente descobrir que era a menina que era inicialmente que causou tudo desde o começo, que é meio que bonitinho, né? Tipo, o amor deles realmente era verdadeiro, então eles estavam destinados a ficarem juntos, mas ao mesmo tempo mostra o quanto ele é frio em relação à família, de, sei lá, não levar ela pra conhecer a família de forma geral, não interagir entre a vida dele de São Paulo, a vida dele de São Paulo e a vida dele em Manaus. Ele quer esquecer, mas de vez em quando ele dá uma passada pra fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo que dá pra entender completamente o porquê ele não levou ela até Manaus nenhuma vez, porque se o Omar visse os dois juntos, puta que pariu, ia foder tudo, né? Ia dar uma merda foda. Isso é algo, inclusive, que a gente acabou comentando, acho super interessante. É o suspense do caralho que essa história tem, principalmente nos capítulos finais. Eu não sei nem como, porque eu não tava prevendo o testezinho do Jacob ter fudido o Omar completamente financeiramente naquela parte, ele ter excluído completamente do esquema lá do indiano. Mas nesses capítulos finais eu tava tendo um suspense. Não sei se você teve esse lá leitor também, mas tava tendo um suspense tipo, caralho, esses dois vai dar uma merda qualquer momento, não vai terminar bem, sabe? Os dois vai dar alguma merda, e aí quando tem a cena finalmente dos dois se encarando, é muito catártico, sabe? Sim. Tem uma suspensão do suspense que tava criando esse tempo todo do qual vai ser a resolução do conflito deles. E não há, né? E não há uma resolução do conflito deles no final de tudo, né? Eles têm aquela troca de socos no final, né? Do pouco depois da morte. Aliás, tem aquela troca de soco no final por causa desse negócio aí do indiano. E aí eles se separam e para todos os efeitos eles não se encontram mais, né? E a gente nem sabe o que acontece com o Omar, na verdade, né? A gente não sabe se ele tá morando na rua, ele tá aquele maltrapilho porque ele tá morando na rua, ou ele só virou, sei lá, um meio comunista que tá usando contra a ditadura, sabe? Pode ter acontecido qualquer coisa com ele, né? Não, e eu li que o Jacob usou meio que dos contatos, porque teve um momento que ele fala ali pro Nael, eu sou meio que ex-militar, sabe? Tenho contato. Sim. Então, o que fica a entender, eu acho que até falam isso uma hora na história, que ele usou dos contatos dele pra perseguir ainda mais o Omar, né? Sim, né? Tava procurando ele, mas a gente não sabe se ele tava, tipo, vivendo na rua, largado, ou se ele tava, sei lá, numa guerrilha, por assim dizer. O que faria todo sentido de demonstrar o quão oposto eram os irmãos. Os irmãos, é ótimo. Os irmãos. Os irmãos, porque justamente, né? O Jacob, ele defendia a ditadura ali, dizendo que precisava de ordem, etc. E aí o Omar, a gente tem essa ideia geral de que ele tinha amigos revolucionários que ele poderia estar envolvido ou não. Fica meio que no ar. Eu acho que fica mais interessante pra história imaginar que ele tá como resistência em algum lugar. Eu tive uma leitura completamente diferente. Eu entendi. Por isso que eu fiquei meio confuso quando você comentou dele fazer parte de uma resistência da ditadura, talvez ter lutado por isso, porque o que eu li, na verdade, só agora que eu entendi, é que o Omar não tinha nada a ver com isso. Aquele professor de francês ali, pra mim foi tudo só o Jacob que plantou tudo aquilo. Ele não tinha nada a ver com isso, mas ele meio que plantou a imagem dele ser um guerrilheiro, um lutador contra a ditadura, mesmo só pra ele foder o Omar. Só pra foder o Omar. E ele não tinha nada a ver com isso, e ele foi perseguido até o final da vida só por pura revanche do Jacob. É possível. Essa dúvida eu acho que fica interessante pra história, né? Assim, saber até onde vai a influência da Jacob e o quão baixo desceu o Omar, quão mal ele está de verdade ou não. A gente só consegue inferir baseado na imagem dele, mas... Ele tá mal. Ele tá mal naquele momento, a gente não sabe se... né? Não dá pra saber. Não dá pra saber. Cada um vai ter a sua interpretação. Ok. É isso aí, 2 irmãos. Eu acho interessante como a gente falou no começo que era a história dos personagens, e é a história dos personagens mesmo,
mesmo, porque a gente basicamente falou dos personagens e cobriu a história inteira. Sim, né? sim. Então, isso é bem interessante. Eu gosto de histórias de personagens, e principalmente dessas que conseguem interligar tão bem essas pessoas tão diferentes, com personalidades tão diferentes, e o quão eles representam bem o conceito de família de uma forma mais realista e não de uma forma mais pragmática, né? Uma forma que serviria o roteiro, né? Porque seria muito fácil pro roteiro ser uma história de dois irmãos, e é isso aí, a rixa de dois irmãos. Mas é interessante como a história toda traz os impactos disso, e como cada uma das pessoas que é impactada, ou que causa, ou que é vítima, ou que é participante, ou que é espectador de todos esses acontecimentos, como elas mudam, são mudadas, causam mudanças. É bem interessante isso. Gosto bastante disso nos dois irmãos. E realmente tem essa sensação de um retrato bem real de uma família, sabe? Poucas vezes a gente pensa nas várias perspectivas que cada um dos seus familiares tem sobre a família como um todo, né? Cada um tem uma interpretação bem... Que nem o próprio Nael tem uma interpretação de como cada um vê o que é ali dentro, né? Você também tem uma interpretação de como cada um vê o que é dentro da sua família, sabe? Tipo, acho que a minha irmã é assim por causa daquilo e aquilo, acho que meu pai é assim por isso e por isso, acho que é um retrato bem real. Tem um pouco dessa, não é fantasia, mas esse exagero narrativo, tipo, da violência, sabe, que não é algo tão comum na família, né, talvez seja mais do que, na minha família pelo menos não tem, né, mas violência talvez não seja algo tão raro, mas enfim, o que eu quero dizer é, o aspecto mais real de família que tem pra mim na história é meio que o silêncio, sabe? Sim. Os irmãos, eles não se falam, sabe? E esse, pra mim, é a realidade da família, sabe? As pessoas, quando elas se odeiam, elas não se odeiam ativamente, as pessoas só não se falam, sabe? Então, a mãe, ela não fala com o Neo, nunca. Talvez ela não dê, talvez ela não ligue, mas qualquer ódio que tem entre duas pessoas nessa história, a maior manifestação acaba sendo o silêncio, sabe? Isso sim é muito família pra mim. Sim. E isso é bom quando a narração não corta esse silêncio. Cara, fazer o quê? Beleza, cara, eu tá aqui recomendadíssimo, então, Dois Irmãos, né? Exatamente. Dito isso, vamos fazer aquela préviazinha para quem tá aqui pro podcast? Sim, aqui no final. Exatamente, né? Próximo mês temos outro quadrinho nacional para falarmos. Sim. E qual vai ser então o quadrinho do próximo mês, Judeu? O quadrinho do próximo mês vai ser Talco de Vidro, do Marcelo Quintanilha, ok? Exato. Então, quem ainda não leu, tem esse, igual dessa última vez, tem esse mês aí pra ir atrás de comprar e ler seu Talco de Vidro pra podermos conversar com spoilers mês que vem, né? Mês que vem. Cara, vamos ver. Eu tô muito curioso pra como é que a gente vai conversar sobre Talco de Vidro, que é uma obra tão... Ela é diferente, cara. Ela é um pouco estranha e temos opiniões divergentes. Que vai ser um programa interessante. Até mês que vem, então? Até mês que vem. Pavão, macaco, lacônico, macaco pavão. Morfina, menina, quem vai nos minar?